Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao programa Diálogos ISD-FIP. Eu sou Lívio Giosa, coordenador deste projeto especial Diálogos ISD, e a FIP é a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas e também vou moderar este nosso encontro. Este é o 23º episódio e tem como tema como as organizações se adequam à metodologia e normatização das dimensões ISD. Este espaço de diálogo e debates tem o objetivo de trazer a vocês, que nos acompanham, o estado da arte da temática sustentabilidade e aplicação dos fatores ISD nas organizações. Lembrando que ISD é a sigla que representa as palavras em inglês: o E, Environment, S, Social e o G, Governance. Mas aqui nós vamos falar em português, ou vamos expressar o A como ambiental e com isso facilitar o entendimento de todos. Este projeto nasceu da importante participação da FIP na discussão do tema, através dos seus técnicos e profissionais, tanto na consultoria pública e privada, quanto na grade de cursos, que apresenta o tema ISD na prática nos módulos básico e avançado. Importante também informar que o programa Diálogos ISD-FIP tem o patrocínio da ABRE, Associação de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos, e da Nestlé Brasil, com o apoio do Instituto ADVB de Responsabilidade Social, organizações estas que entenderam a importância do tema e os seus impactos junto a todos os públicos com que se relacionam e junto ao mercado. Precisamos também dizer onde estamos. Este é o estúdio do Sindiprestem, Sindicato das Empresas de Prestação de Serviços a Terceiros, Colocação e Administração de Mão de Obra e de Trabalho Temporário no Estado de São Paulo, que nos apoia neste projeto, local este que realizamos todos os nossos programas. Para você acompanhar os episódios do Diálogos ISD, basta acessar o podcast através do Spotify e o canal do YouTube da FIP e nas demais redes sociais, Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter, e também nos canais e plataformas da ABRE, da Nestlé, do Sindiprestem e do Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental. Também, se você que nos acompanha tiver interesse em participar do curso ISD na prática, nos módulos básico e avançado, ministrado pelos professores Lívio Giosa e Augusto Roque, é só entrar no site da FIP, www.fip.org.br, e conhecer as condições e conteúdo programático deste curso e de todos os demais cursos disponibilizados pela FIP. Para dar início ao programa de hoje, quero apresentar o nosso especial convidado, Mário William Esper, presidente da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Seja muito bem-vindo, Mário. É uma honra ter sua presença aqui conosco. Muito obrigado, viu? E, Mário, para a gente começar a esquentar aqui o nosso papo, nosso diálogo, nós não podemos deixar de salientar a importância que o tema sustentabilidade tem hoje no contexto da humanidade. Ele é pauta, é agenda das principais lideranças globais, dos políticos, dos chefes das nações, das organizações, da iniciativa privada. Portanto, o tema se estendeu muito em todas as direções, a mídia acompanhando muito essas também novas dimensões e, ao mesmo tempo, demonstrando o quanto as lideranças públicas e privadas precisam assumir essa causa e, ao mesmo tempo, demonstrar evidências que provoquem uma nova percepção e um novo entendimento da humanidade. Nós estamos vivendo tempos complexos, o mundo precisa tomar iniciativas efetivas, materiais, para que a gente tente romper um momento de aumento claro da temperatura na Terra, especialmente, para que se consolide
estas ações de sustentabilidade e que demonstram quanto é possível o homem ainda praticar atos que melhorem as condições climáticas e a própria postura das organizações e dos países. E, para tanto, Mário, eu queria agora te ouvir um pouco. Se apresente ao nosso público e conte-nos sua trajetória profissional e sobre a BNT, né? Que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, mas daqui para frente a gente só vai falar a BNT para ficar mais fácil. Fica à vontade, Mário. Obrigado, Lívio. Obrigado pelo convite. Realmente é uma honra estar aqui, eu pessoalmente e também pela BNT. Né? Eu, como você já anunciou, eu sou Mário William Esper, sou engenheiro civil, né? Sou pós-graduado pela Universidade de São Paulo, pela Escola Politécnica. Minha especialidade é tecnologia, sempre foi tecnologia dos materiais de construção, concreto. Enfim, essa foi minha carreira né, na construção civil. Hoje eu presido a Associação Brasileira de Normas Técnicas e também presido a Associação Mercosul de Normalização. Né? É um fato importante que nós estamos num momento em que tem toda a viabilidade, a possibilidade, as tratativas estão correndo de um acordo entre os blocos Mercosul e o Bloco Europeu. E essa associação de normalização, Associação Mercosul de Normalização, é uma entidade importante que harmoniza as normas e representa os países do Mercosul no âmbito da normalização. Então, é importante dar esse destaque e também hoje eu ocupo também uma diretoria como diretor titular adjunto da Fiesp para a indústria de construção. Muito legal. E aqui comentando um pouco, né, Mário? A gente tem tanto tempo já de relacionamento, Verdade, você ocupando outros anos. cargos em outras instituições, né? Essa colocação que você fez agora é muito importante. Acho que alinhar, né, as normas do Brasil com os países do Mercosul e especialmente com os países da euro, né, do núcleo europeu, isso dá às organizações também uma potencialização para que haja um entendimento maior, né? E sim, isso você já encontrou nessas novas reuniões que você está fazendo? Sim. Essa caminhada, né? Veja, Lívia, é importantíssimo porque os europeus, você hoje não tem, pelas regras do OMC, você não pode criar barreiras tarifárias mais. Né? Então, os acordos entre blocos. E o que os europeus são mestres nisso, né? São muito competentes, é utilizar a normalização como barreira técnica. Né? Então, nós temos aí vários, estamos numa jornada de trabalho muito intenso no âmbito internacional, principalmente nos fóruns da ISO, e isso vai impactar muitos países do Mercosul, que principalmente nessa área de sustentabilidade, mudanças climáticas e também, eu vou dar um exemplo claro, né, uma questão hoje da biodiversidade. Nós estamos discutindo uma harmonização, né, uma norma internacional ISO de biodiversidade. E você sabe que na Europa, né, hoje tem um código europeu de biodiversidade que os europeus tentam fazer prevalecer esse código como uma norma internacional. Acontece que há uma diferença muito grande entre a Europa e os países do Mercosul, principalmente da América Latina. Né? A Europa, hoje, o Código Europeu, ele trata do campo ao garfo, então toda essa cadeia né, do campo ao garfo, e os europeus têm uma cadeia muito curta. Né? Você vê que o gado europeu ele é confinado, ele tem às vezes até cobertura por causa do inverno, é totalmente diferente do nosso. Né? Então nós estamos nesse embate, no bom sentido, né, de chegar a um consenso de biodiversidade entre a Europa e o Mercosul. Então, sim. Esse é um exemplo, e são vários exemplos que a gente tem discutido. O Brasil, inclusive a BNT,
propôs uma norma internacional de manejo florestal e um cálculo desse manejo vamos dizer, de desflorestamento, né, legal, não considerando ilegal, dos nossos biomas, né? Nós temos 8 biomas no Brasil, o único país do mundo que tem essa flora e fauna importante, que é o pulmão do mundo. Então, nós propusemos essa norma. A gente vê muito assim, a Alemanha diz que o Brasil desmatou 80%, a França desmatou 70%, a Noruega fala que desmatou 60%. Baseado em quê? Não existe um cálculo, não existe uma metodologia de manejo, de cálculo desse desflorestamento para atividade agrícola. Então, o Brasil propôs, foi aceito pelos demais países do mundo. A ISO é um organismo de normalização internacional que reúne 167 países e que vão validar essa proposta do Brasil, já foi aceita. Durante a COP29 agora, que vai ter em Dubai, de 30 de novembro a 8 de dezembro, 10 de dezembro, nós vamos lançar na COP uma norma brasileira. Nossa, que vai ser o modelo, a base interna de uma norma internacional desse requisito de como se calcula todo esse manejo, esse cuidado, e que não são esses números que são divulgados fora, né? Então, vai ter uma métrica, na verdade, nós vamos definir uma métrica para esse cálculo. Muito bacana. E o mercado, como eu atuo muito no mercado, na consultoria e dando palestras também, e conhecendo realidades de várias empresas, a gente nota que está chegando a hora desses alinhamentos, né? Quando pega a questão do cálculo do inventário de emissões, né, nas empresas, e se utilizando, por exemplo, o GHG Protocol, que é um dos modelos, e tenta se alinhar o que acontece na Europa, no item do escopo 2, por exemplo, que é energia, né, que é obrigatória o cálculo. Quando compara a matriz energética da União Europeia e dos Estados Unidos, especialmente, quando compara com a matriz energética brasileira, é totalmente diferente, né? E quando vai para o uso de veículo ainda de frota, você tem aqui o etanol, eles não têm reconhecimento do etanol lá. E não há comparabilidade. Portanto, instituições como a BNT, que convergem para esse diálogo multilateral, vamos dizer assim, tanto aqui no Mercosul quanto com a União Europeia, estimula também a compreensão, né? Porque o debate fica em torno de conceitos muito específicos, subjetivos, né? Mas quando a instituição, no caso a BNT, que é a nossa representante nesses diálogos internacionais, o espaço que ela pode tomar é muito bacana, e isso traz também para o Brasil a oportunidade de demonstrar que o que tem é importante ressaltar preciso, o que você colocou no início, né? E eu quero dar um destaque pelo esse comentário que você fez em termos da temperatura do planeta, né? Pela ONU, estudos da ONU, a perspectiva, o cenário era que em 2030 iríamos aumentar 1 grau a temperatura. Nós vamos atingir esse ano, final desse ano, 2020, já está em 0,8, nós vamos atingir 1 grau. Então isso é muito preocupante, isso tem abalado muito o clima, enfim. Então a BNT está fazendo um esforço enorme, né? A prioridade hoje da BNT é a questão de mudança climática, a questão de sustentabilidade. Eu queria, se você me permitisse, dizer o que é a BNT, para quem, né, não conhece. A BNT é uma Associação Brasileira de Normas Técnicas, é o fórum único de normalização do Brasil e também é o único fórum, única entidade representante do Brasil nos fóruns internacionais de normalização, ISE e EC. E a gente atravessa a normalização no Brasil, Olívio, um momento muito especial. Vou te dar aqui 3 motivos. A BNT, ela tem 3 pilares, né? Esse especial é positivo ou é negativo? É positivo, positivo. Ela tem 3 pilares: o pilar da normalização, o pilar de cursos, treinamento, capacitação e o pilar da certificação. Esses são os 3 pilares da BNT. Esses 3 motivos especiais, primeiro, em 2020, o Brasil aprovou uma lei da liberdade econômica.
no decreto da lei, né, no tocante à normalização, a lei diz o seguinte: se o Brasil não tiver uma norma para um determinado produto ou serviço, ou se tiver a norma e ela estiver desatualizada, adota-se norma internacional. Imediatamente. Lei da liberdade econômica. O outro fator relevante é que diz a Lei 14.133, que substitui a famosa 8.666, que trata de licitações e compras públicas, né? Essa lei foi aprovada 2 anos atrás, era para entrar em vigor dia 1º de abril e foi prorrogado até o final do ano. Vai entrar no dia 30 de dezembro. Isso impacta todas as áreas públicas e impacta todas as empresas que prestam serviços e negociam com o poder público. Exatamente. E o que ela diz que é principal? Prova de qualidade para um órgão público, prova de qualidade para comprar um produto ou serviço, tem que atender norma da BNT, tá, especificamente. E também a margem de preferência. A margem de preferência é aquele que o Estado pode pagar 10% a mais do que for licitado. Só tem margem de preferência produto ou serviço que atender também a norma da BNT. Então, essa é um outro fator relevante que nós estamos vivendo aqui no Brasil. E o terceiro aspecto é a questão da política, a estratégia de infraestrutura da qualidade, né? E a questão dos regulamentos técnicos, né? Você sabe que um regulamento é editado pelo governo. Então, o regulamento, se o governo edita, por exemplo, um regulamento ligado à saúde, né? Então, tem que atender, né, o produtor, o prestador de serviço tem que atender aquele regulamento do governo, e ainda o governo tem que fiscalizar. Então, tem que ter um arcabouço para o governo poder fiscalizar. O Brasil, pela cultura, nossa tradição, é muito regulamentado. E o que tem feito, a proposta desse governo atual é descomplicar a vida das empresas, desregulamentando, deixando isso para a iniciativa privada. Quem é a iniciativa privada? A BNT, porque a BNT não é ligada ao governo, a BNT é totalmente privado. Então, a BNT é que vai elaborar as normas, né, que interessam também ao governo. E por que isso? Porque a BNT é uma autorregulamentação da sociedade. A BNT ela elabora a norma por consenso que participam todos, produtor, consumidor, neutros, academia, enfim, defesa do consumidor, todos. A norma ela é elaborada por consenso e ainda vai à consulta nacional, fica aí na internet por dois meses para receber contribuições, aprovação ou desaprovação. Então, esses 3 fatores é muito importante hoje. E eu quero destacar também essa questão da infraestrutura da qualidade. Você vai dizer, o que será? Como é que... Eu vou tentar explicar rapidamente o que é, através de um exemplo que ocorreu na pandemia. Na pandemia, as mulheres compravam roupa pela internet. Sim. E o índice de devolução era enorme, era muito grande, né? E porque não servia. O 42 de um não é 42 de outro, não é padrão, não existe uma... Então, a BNT, junto com o Senai, né, e o setor têxtil, Associação Brasileira da Indústria Têxtil, elaboramos um programa, né, de averiguar, de verificar como é que é o biotipo da mulher brasileira. E foi uma surpresa enorme, né? Então, primeiro, usou a infraestrutura da qualidade, a base dela os pilares da infraestrutura metrologia, normalização e certificação. Então, primeiro, fizemos o Senai, né, São Paulo, praticou a metrologia. Então, foram selecionadas cerca de 10 mil mulheres no Brasil todo, estatisticamente. Foi escaneado o corpo, né, e foi dado tratamento estatístico olhado. Para surpresa geral nossa, Lívia,
o biotipo da mulher brasileira é totalmente diferente dos outros continentes. Você está contando aqui países. Um caso incrível, né? Incrível. Muito legal. 75% é totalmente diferente. O que aconteceu? E aí, então, fizemos a metrologia, verificou, com surpresa, esse resultado. Segundo passo, a normalização. Então, vamos normalizar. Então, foi normalizado a flexibilidade da cintura, da medida da cintura, da medida do comprimento, né? E então o 42 hoje de qualquer fabricante tem que ser 42 com aquelas medidas e com aquela flexibilidade. E a norma traz a tabela de todinho, de toda a numeração, de toda, né? E o terceiro pilar, que é a certificação que está sendo feita agora. Então, por exemplo, nós estamos com um convênio com a Alobras, que é a Associação dos Lojistas do Brás, que é uma maior da América Latina, né? Produtor e distribuidor de roupas da América Latina, fazendo capacitação, certificação. Com isso, diminuiu sensivelmente a devolução da roupa, né? Então, você tem lá na norma, você pode ver, até por curiosidade muito interessante, o tipo triangular, né, da mulher, tipo colher, tipo triângulo mesmo, trapézio, enfim. Tem lá a figura do corpo muito da mulher brasileira, foi muito interessante. Então, essa é uma estratégia que o governo brasileiro está adotando de infraestrutura da qualidade. Nós temos que usar isso para tudo, né? Fazer uma pesquisa, metrologia, normalização e certificação. Excelente, Mário. Então, as mulheres que estão nos acompanhando hoje neste podcast, fiquem aí à vontade, né? Usem agora as compras à distância, porque nós temos hoje essa normalização, essa metrologia, né, e a certificação das empresas envolvidas. Parabéns, Mário. Isso e é bacana, porque a gente precisa comunicar, né? O que a BNT faz, coisas bem interessantes. Então, Mário, retomando aqui a nossa temática, explique um pouquinho para nós como que a BNT percebe o aumento do interesse e implementação das dimensões ESG no contexto das organizações, né? Okay. A BNT, ela acabou sendo pioneira no mundo na normalização de ESG. Isso o ano passado, ano retrasado, quando iniciou-se esse movimento, que na verdade ESG não é nenhuma fato novo, né? Sim. Na verdade, ele é consolidação das normas ambientais, ISO 14000, das normas de governança, 9000, né? E das normas sociais, de responsabilidade social da ISO. Então, na verdade, é uma consolidação desses 3 eixos, né? E a BNT, então, desenvolveu num tempo recorde, né? Eu até gostaria de fazer um parênteses, Olívio, dizer o seguinte: a pandemia trouxe muitos ensinamentos e mudou as nossas vidas. Essa própria temática ESG foi muito veiculada, foi muito comunicada para o mundo, né, em todos os níveis, e atingiu em cheio as organizações, né, que tiveram que se reorientar em relação a essa temática, né? Sim, então, antes da pandemia, uma norma tinha uma maturação aí de 3 anos, 2 anos, 3 anos. Hoje é 6 meses, 7 meses, como essa norma que foi realizada aí em 7 meses. Né? Essa norma de ESG é uma norma complexa que envolveu muitos técnicos no Brasil. Só para que os nossos ouvintes e internautas acompanhem, nós estamos falando da norma ABNT-PR 2030, né? Ambiental, Social e Governança, conceitos, diretrizes e modelo de avaliação e direcionamento das organizações. Muito legal. E ela é pioneira no mundo, Lívio. É a primeira norma do mundo em ESG. E essa norma está servindo de base já para a norma internacional ISO. Essa norma ela foi feita, como eu falei, em 7 meses. Na verdade, foi menos, 6 meses e meio, né? E ela teve aí uma frequência semanal de reuniões, reuniu 232 especialistas, mais de 229 reuniões, cerca de 160 reuniões que foram realizadas. Então, é uma norma bem debatida, uma norma consensuada
no âmbito do nosso país. Então, e ela traz uma novidade que é muito interessante. É muito interessante, você fala assim, uma empresa grande, introduzir ESG, contrata uma consultoria e de primeira linha e implementa. Agora, e o pequeno e médio empresário? Que são atingidos indiretamente por duas questões. Dentro do sistema de compliance, o questionário de due diligence tem sido feito de uma forma 360 graus e tem atingido fundamentalmente o pequeno e o médio e o micro, que são fornecedores das grandes empresas. Estão sendo exigidos. Sabem o que fazer. Eles são exigidos. E como eu costumo dizer, eles sofrem 3 movimentos. A empresa imediatamente desconsidera aquela parceria, porque fala, você não atende as minhas necessidades e pronto, você sai fora do contexto. O segundo movimento, chama a empresa e fala, você tem 90 dias para se organizar para que possa se alinhar às minhas necessidades. E o terceiro movimento, fala, bom, vem para cá que eu vou te sensibilizar, conscientizar, treinar, capacitar o seu corpo funcional, a sua direção para melhorias nas práticas ESG, né? Então, realmente, isso que você está comentando é extremamente perceptível no mercado e são essas pequenas e médias empresas que hoje são as mais preocupadas no sentido de se alinhar às práticas sustentáveis. Então, e o que nós trazemos de novidade nessa norma é muito interessante, que é uma régua de alta aferição. Então, no primeiro momento, pequeno, médio empresário, ele não precisa contratar de cara uma consultoria, ele pode fazer uma autoavaliação nessa régua e saber os pontos fortes e fracos dele nos 3 eixos, né? Ambiental, social e governança. E a norma está dividida em 3 eixos, nesses 3 eixos que eu já falei, né? Ambiental, são 14 itens que tem que ser definidos pela norma. No eixo social, 15 itens. E no de governança, 13 itens. Né? A norma detalha como elaborar, como fazer, enfim, uma norma, né? Da BNT. Hoje em dia, eu falo assim, embora tenha técnica no nome da entidade, Associação Brasileira de Normas, não é tão técnica assim também. Quer dizer, claro, a maior parte são 9.000 normas hoje na BNT, sendo que 30% dessas normas já são normas internacionais, a BNT e ISO, mas nem todas elas são técnicas. Nós temos norma de segurança alimentar, né? Nós temos, interessante, essa norma do vestuário, né? Feminino, e estamos agora elaborando 2 normas muito interessantes. Você veja que nas últimas eleições tivemos aquela polêmica da urna, da pesquisa, principalmente da pesquisa, tanto da urna como da pesquisa. Então, a BNT está elaborando, deve concluir agora nos próximos 2, 3 meses, uma norma de pesquisa de opinião pública eleitoral. Pesquisa eleitoral. Né? Baseado na norma internacional, na ISO de opinião pública. Pesquisa de opinião pública, e nós estamos fazendo uma norma com a participação dos principais institutos de pesquisa do Brasil. Então, para o próximo eleição do ano que vem, eleição municipal, vai ter uma norma como tratar estatisticamente, como fazer. Ótimo. Então, vai ter muito bem definido uma norma de pesquisa eleitoral. Outra norma que não tem a ver com a questão técnica e é muito interessante, também está concluída, mas nós já temos uma certificação de prevenção e combate à violência da mulher nas corporações. Tá? São 14 itens, tá? Que foi lançado recentemente em Brasília pelo STF, pelo CNJ, né? O Conselho Nacional de Justiça, uma iniciativa da juíza da juíza Renata, e ela, junto com o ministro Luiz Roberto Barroso e Gilmar Mendes, foi Renata Gil, desculpe, lembrei agora o nome da Renata Gil, e foi lançado em Brasília esse documento, essa certificação.
Então, são 14 itens que definem todas as agressões que a mulher pode sofrer numa corporação. A empresa tem que se declarar tipo ISO 9000, assinar o documento pela alta autoridade que vai cumprir com todos aqueles requisitos de prevenção e combate à violência, vai ter que ter uma ouvidoria e as 11 definições de agressão na mulher, desde psicológica, social, sexual, enfim, tudo isso, né? Então, essa é uma norma que também deve estar... Temos mais 3, 4 meses, vamos estar elaborando, mas já fazemos a certificação dessas. E, Mário, com isso, o que vai acontecendo, né? A BNT, você citou a questão dos institutos de pesquisa, acho que é um ponto, né, que a mídia dá muito ênfase, né? Com isso, o que vai acontecer? Os institutos vão ter que seguir aquela metodologia definida pela normatização, é isso? Isso. E vão ter que, provavelmente, evidenciar tudo isso. Esse é o ponto, né? Porque a hora que você apresenta um resultado, quem for contestar vai, peraí, você seguiu todo o ritual, coisa que até agora não existia. Tá certo? Verdade. Ou se existia, estava muito claro na mente dos poucos técnicos. Isso cada não ficava instituto declarado. tinha a sua metodologia. Agora vai ter uma metodologia única. E os institutos assinaram, e com isso eles concordaram com esta norma. Estão participando da elaboração da norma. Os principais institutos estão participando da elaboração dessa norma. Esse é o ponto fundamental, né? E provavelmente esse é o grande propósito da BNT, né? Ela acaba irradiando e potencializando boas práticas que o mercado acaba acolhendo. Sim. E, Mário, só para complementar o que você falou da ABNT-PR 2030, que é a norma ambiental, social e de governança, voltada para os conceitos de ESG, lançada a norma, imediatamente a ABNT já faz a certificação? Como é que é o processo? Explica um pouquinho para quem está nos acompanhando. A norma já está publicada, é uma norma brasileira, né, como prática recomendada. A prática recomendada... E um parêntese, desculpa só, até para o entendimento. O Brasil hoje é uma grande multinacional, né? Porque o Brasil, infelizmente, vai perdendo um pouco da sua liderança na indústria, em alguns setores importantes da economia, e nós temos muitas multinacionais no Brasil, né? E a multinacional, ela dialoga com o mundo, normalmente sua matriz gera uma série de demandas, e quando você faz uma norma, e nessa questão ESG, com certeza, mesmo porque, voltando aí para as práticas da sustentabilidade, a maioria das organizações que demonstram práticas voltadas ao ESG evidenciam isso com um relatório, que é o relatório de sustentabilidade que segue o padrão GRI, né? Que é um modelo internacional reconhecido mundialmente. Como é que uma norma da ABNT, que é brasileira, pode ser comparável com algo que essas multinacionais que estão presentes no Brasil, quando souberem que a sua filial brasileira está fazendo algo nesse sentido, como é que faz a correlação com a modelagem ou europeia ou americana? Por isso que é importante e urgente a elaboração de uma norma internacional. Por exemplo, a ISO 9001, ela, em qualquer lugar do mundo, ela é internacional, ela é aplicável em qualquer corporação do mundo. E a ESG vai ser exatamente isso. Né? E a própria BNT pode ser um exemplo, né? Já que ela montou toda essa... Não, e a BNT já apresentou isso à ISO, já existe um grupo formado na ISO de países, e o Brasil, a BNT vai ser o líder desse, junto com o Reino Unido e o Canadá. Os 3 países vão dividir aí a secretaria, né, para elaborar com urgência uma norma internacional que vai resolver esse problema que você citou. Exatamente. Aí, claro que uma multinacional vai trazer os seus protocolos da matriz. Sim. Só que a partir do momento que você tiver o protocolo internacional, que é a norma internacional, norma ISO, vai ter que se seguir a norma ISO. Ela pode até complementar com os protocolos internos delas, né, os procedimentos internos, mas o que vai prevalecer é a norma internacional, aquilo que foi consenso entre as... Com relação a esse item de mudanças climáticas, eu quero lembrar também que agora, na última COP 28,
que no Egito, que ocorreu no final do ano passado, o Brasil, a BNT, lançou lá no Egito uma norma que também vai ser base internacional, que é uma norma de demonstração de mitigação do carbono, de neutralização do carbono. Então, há diversos procedimentos, como você citou esse exemplo agora, de corporações que têm os seus procedimentos próprios. O que tem que ter é um procedimento único, como é que se demonstra, né, a neutralidade do carbono. E ressalto que nós fizemos o primeiro convênio com o Estado do Mato Grosso, né, e o Estado do Mato Grosso elaborou um decreto, emitiu um decreto que as empresas, voluntariamente, nada obrigatório, que as empresas que atuam no Mato Grosso têm que ter um programa até 2030 de como vai gradativamente neutralizar o carbono. E tem que seguir a norma BNT. Né? E a BNT também vai certificar essas empresas. Então, por exemplo, uma empresa que atua no Mato Grosso diz o seguinte: olha, eu vou reduzir, neutralizar 30% de carbono até 2030, 10% ao ano, 15% ao ano. A BNT vai seguir a norma, porque a norma é padrão, como é que demonstra, sim, e também a BNT vai certificar que aquela empresa está cumprindo com o programa que ela própria elaborou. Bárbaro. E só voltando, Mário, àquela minha pergunta. Lançada a norma da PR 2030, a BNT já começa a certificar? Como é que é essa jornada interna até para a empresa, quem está nos acompanhando hoje aqui, entender todo esse contexto? O mês passado, em Salvador, na Bahia, nós já entregamos o primeiro certificado, a primeira empresa, é uma empresa de mineração do Canadá, né? E tem a mineração de ouro na Bahia, e cumpriu todos os requisitos da norma e foi certificada, é a primeira empresa certificada em ESG pela BNT no Brasil. Poxa, que bacana. Então o processo já está ocorrendo. Já temos todinho o processo, já a empresa que quiser se candidatar, a BNT está disponível para certificar aquela empresa de acordo com a norma. Muito legal. 2030. Poxa vida, muito bacana. Mário, vamos correndo aqui com o nosso tema. A BNT disponibiliza cursos e outras atividades para os seus associados e os não associados, né? Fale um pouco sobre essas atividades para que o nosso público possa entender. Sim, a BNT, como eu disse para você, um dos 3 pilares dela, um deles é curso, capacitação e treinamento. Qual é a vantagem da BNT, Lívio? A BNT, como ela é líder na normalização, e através de comissões de estudos que se elabora a norma, normalmente sempre é um grande especialista que conduz a normalização. Sim. Então, é natural que esse especialista que conduz acaba sendo o próprio instrutor do curso da BNT. Entendi. Então, a BNT tem, modéstia à parte, os melhores instrutores para os diversos cursos. Hoje temos uma gama de cursos de praticamente todas as normas da BNT, o exemplo dessa norma ESG, já capacitamos mais de 180 profissionais, né? Os cursos já estão fechados até o 2º semestre. Muito bom. A ISO 9001 continua ainda sendo líder, carro-chefe, né? O carro-chefe, tanto das principais normas, né? Adquiridas, como também dos cursos. Então, a BNT tem praticamente as principais, com certeza as principais normas da BNT, nós temos curso. Por exemplo, nós temos agora, que fizemos um curso para a Prefeitura de São Paulo, sobre avaliação de risco. Hoje é fundamental. A norma diz que precisa fazer avaliação de risco. Né? Então, nós temos uma norma de avaliação de risco, nós temos um convênio com o Instituto Governança Brasil, né? Para capacitação de prefeituras, de municípios com relação a LGPD. Né? Então, temos diversos cursos de segurança de informática também, segurança da informação, enfim, todos esses cursos a BNT tem ministrado, tem na sua grade, aí oferecendo às corporações no Brasil.
E, Mário, uma curiosidade, a BNT tem algum convênio ou parceria com o ambiente acadêmico? Porque é no ambiente acadêmico que os novos profissionais colocam sua sensibilidade para seguir as normas, principalmente as questões de qualidade. Há esse intercâmbio? Muito, muito. Temos diversos intercâmbios com diversas universidades, inclusive estamos tratando há 2 anos atrás com o próprio MEC, para que a BNT possa dar um curso para todas as universidades federais. Isso parou um pouco, mas vamos retomar com a mudança de governo. Mas há diversas universidades, inclusive com a UDC, a Universidade das Cataratas de Foz do Iguaçu, nós temos um convênio que eles disponibilizaram, através da Faculdade de Comunicações, um estúdio para gravação de arte. Então, nós estamos também gravando cursos de arte. Uma coisa, Lívia, muito interessante, curiosa, assim, onde eu converso com pessoas, principalmente no Congresso Nacional, né, assim, você conhece a BNT? Se conheço, tive que fazer o TCC, então sempre é aquela obrigação. O que nós estamos fazendo agora? Nós vamos oferecer gratuitamente para as universidades o curso de TCC. Como é que o estudante elabora o seu TCC de acordo com a norma da BNT. Então, isso vai estar sendo ofertado gratuitamente para as universidades através de nossos convênios com a academia. Eu, particularmente, tive, não só além das ISOs e essas certificações ou as normatizações, mas eu tive um entendimento muito bacana com a BNT através da Abiplast, né? Algum tempo a gente ficou muito próximo da indústria do plástico, da ABF, da Abiplast, exatamente para normatizar os sacos plásticos, né? Para estarem enquadrados dentro das normas da BNT, para que não tivesse nenhum tipo de demanda do mercado e, ao mesmo tempo, entender as boas práticas dos plásticos flexíveis. Então, a gente sempre teve uma acolhida da BNT muito técnica, muito bacana, e a gente percebe o quanto o mercado pode ter à disposição uma entidade como a BNT para as suas boas práticas, né? Se você me permite, eu gostaria de dar um outro exemplo também. Esse da Muneirada ficou bárbaro aqui. Gostou, né? Não, mas legal. Tem outro exemplo muito interessante que trata da certificação do algodão social, que chama algodão social. Lá em algodão social. Em 2006, 2007, o Brasil tinha um problema muito sério. O nosso algodão não tinha valor nenhum, era boicotado no exterior porque diziam que o Brasil plantava algodão em área desmatada, empregava mão de obra escrava e menor de idade, né? E nós, junto com o Ministério da Agricultura na época e a Associação dos Plantadores de Algodão, nós fizemos um plano de certificação chamado Algodão Social. Hoje, só no Mato Grosso, são 198 fazendas certificadas. O Brasil hoje triplicou o preço do algodão e está exportando algodão para o Egito. Né? Olha aí. E a gente, a proposta que nós tínhamos antes do episódio que aconteceu no Rio Grande do Sul do vinho, a gente já tinha feito essa proposta lá para o pessoal, estamos negociando então agora também para fazer. Outro exemplo que eu gostaria de citar, que é o exemplo que é a castanha do Pará, a famosa castanha brasileira, ela é comercializada no exterior não como castanha brasileira. É castanha brasileira, mas é uma triangulação com a Guiânia. Por quê? É o mesmo caso. Dizem que o Brasil planta castanha em área desmatada ilegalmente e que emprega mão de obra escrava, que é a mulher quebradeira. Então, nós estamos também com os plantadores fazendo um plano como esse do algodão social, mostrar ao mundo que o Brasil não usa a área desmatada ilegalmente e nem emprega mão de obra escrava ou mão de obra infantil. Muito legal, muito bom, Mário. Então, Mário, a gente já está nesse diálogo, mas a gente já está chegando no final do nosso episódio. Então, eu quero te dar um minuto final aí para você dar seu recado. Por favor, Mário William Esper. Obrigado, Lívio. É muito gratificante, né, ter essa participação, que você puder dar um pouquinho aí, uma
uma pitada do que a BNT hoje faz, né? E eu lembrar você o seguinte, a norma está no nosso dia a dia. Você vai dormir, você apaga a luz, aquele interruptor é normalizado, para não ter choque, pegar fogo, incêndio e tudo. Você coloca o pijama, como eu citei, o pijama está numerado, tem lá a norma do pijama. Você vai escovar os dentes no dia seguinte, você acorda. A pasta de dente também, ela é normalizada. Então, a norma está no nosso dia a dia, né? É importante que esse teu programa, que tem aí uma audiência fantástica, possa colaborar na sensibilização da sociedade para a importância da normalização. Infelizmente, ainda no Brasil, a sociedade não é sensível como é em outros países, principalmente na Europa, como eu falei, que usa a norma como barreiras, né, técnicas. Então, nós precisamos que a sociedade realmente se sensibilize, entenda o que é uma norma, participe da elaboração da norma, faça os cursos da BNT, veja a certificação. Você não tem, estou dando um exemplo do celular, você não tem um celular que você não tem aquele CE, que é da Comunidade Europeia, que é uma certificação da Europa e é obrigatória. Então, a gente está nessa batalha de conscientização, de sensibilização da sociedade brasileira para a importância desse conjunto que a gente chama de estrutura da qualidade. A metrologia, a normalização e a certificação. E a BNT está envolvida nesses 3 pilares, que são os pilares da normalização no mundo e no Brasil. Muito legal, Mário. Vamos agora aos nossos agradecimentos. Quero agradecer à diretoria da FIP, na pessoa do seu presidente, o professor Carlos Luque, a diretoria do Sindiprestem, na pessoa do seu presidente, o Vander Morales, aos nossos patrocinadores, a ABRE e a Nestlé do Brasil, ao apoio da diretoria do Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental, aos nossos técnicos, o Zé Carlos, o Beto e o Gustavo, a nossa equipe de apoio, a Ali Monteiro, a Michele Belfiore e o Augusto Roque, e ao time da GBR Comunicação, que também nos apoia. Não esqueçam de nos acompanhar no canal do Spotify e do YouTube da FIP, e nos canais da ABRE, da Nestlé, do Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental e do Sindiprestem, e também nas redes sociais destas instituições. Agradeço ao querido Mário William, muito obrigado, Mário, você foi perfeito, foi muito bacana ver aqui a sua interlocução, e também a você, que acompanhou este Diálogos ISD-FIP, com patrocínio da ABRE e da Nestlé do Brasil. Até o próximo episódio.